Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo falando sobre o desenvolvimento, sobre o processo de aprendizado do inglês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e comenta. Hoje eu quero falar sobre por que eu escolhi o Preply e não o Cambly. Ambos são plataformas de aprendizado do idioma em que você se conecta com nativos para você aprender inglês, ambas as plataformas. Eu acredito que o Cambly é mais conhecido, foi o que eu mais ouvi, foi o que me sugeriram quando eu não tinha conhecimento da existência desse tipo de plataforma, quando eu comecei a estudar inglês. E aí eu tenho um vídeo, se você não assistiu, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o Preply, os pontos positivos, os pontos negativos, informações que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava procurando, quando eu assinei. Se você não assistiu, assiste. Mas vamos lá, por que eu escolhi o Preply? O Cambly é mais conhecido, galera. Inclusive, quando eu procurei reviews sobre as plataformas, eu encontrei mais sobre o Cambly do que o Preply. Tem pouquíssimo sobre o Preply. Por que eu escolhi o Preply? Por conta da facilidade, a praticidade que o Preply me oferece na assinatura que o Cambly não oferece. Ambos oferecem assinaturas mensais. Porém, o Cambly, para você ter um valor acessível, a assinatura tem que ser anual. Se você assina o anual, você paga o valor cheio, e aí diluído no mês, o valor fica mais interessante. O Preply não, o Preply você assina por mês. O Cambly, se você quiser assinar por mês, o valor já fica um pouco mais salgado. E eu estou falando aí de meia hora por semana, com aula em grupo, porque se você faz a aula individual, o valor já fica um pouquinho mais salgado. O Preply, as aulas são individuais. São individuais, independente se você quiser fazer meia hora ou uma hora, as aulas são individuais. E o Preply você assina com o professor. Então, suponhamos que eu sou um professor. Eu cobro R$50 a minha hora. Mas você tem o outro professor que cobra R$20 a hora dele. E você tem o outro professor que cobra 100, 200 reais a hora dele. E você consegue escolher de acordo com a sua necessidade. Uma coisa que eu não gostei, quando a aula se encerra, aparece o cronômetro de contagem lá que vai encerrar a aula, e você não tem tempo de dar tchau pro professor, você não encerra a aula literalmente, você não acaba. Simplesmente acabou o seu tempo e você sai. O Preply, aparece sim o mesmo cronômetro, a mesma contagem quando falta 5 minutos, mas a aula não fecha. Se o professor quiser continuar com você, o professor achar, eu não finalizei aqui correto com você, ele consegue ficar com você uns minutos a mais, até porque ele tem um intervalo até que ele comece uma aula com o outro aluno, e isso é muito bom. Então você de fato tem um encerramento. Acabou a contagem, o tempo faltante que você tinha da hora, acabou, ok. Só que se o professor achar que faltou informações que não foi finalizado ali, ele pode. Gente, as minhas aulas sempre ficavam uns 2, 3 minutos a mais, finalizando ali, porque o professor sempre ia me enviar alguma coisa e pedia para eu conferir se eu de fato tinha recebido. Então, isso é uma informação muito legal, galera, muito legal. Como eu costumo falar, sempre que você for fazer algum negócio, reclame aqui, galera, reclame aqui. Ambos têm as suas questões de reclamações, então eu recomendo que você olhe a reclamação dos dois. Mas o que eu vi foi que o Preply e as reclamações foram as dificuldades das pessoas cancelarem devido ser de recorrência. Eu tenho um vídeo falando sobre isso já, como eu disse, mas como é que funciona? O Preply, a assinatura é por recorrência. O que é a recorrência? Você assina com o professor lá por um mês, enquanto você não cancelar, isso continua te cobrando. O cancelamento é muito simples, galera. É que algumas pessoas talvez tenham mais dificuldade. Mas quando eu precisei parar de usar, quando eu precisei cancelar, eu não tive problema. É a mesma coisa no Cambly, só que como a assinatura é anual, você não vai encontrar muitas das reclamações. Porque as reclamações referente ao Cambly é questão de reembolso. O Cambly, como é assinatura anual, se você cancela no meio do caminho, eu vi muitas reclamações da proporção do que era reembolsado. Então é uma coisa que eu não vi como ponto positivo para mim. Não é que você começa já pensando em parar. Mas se porventura você tem um imprevisto, alguma coisa acontece e você precisa parar no meio do caminho. Então, esse foi o motivo que eu também não escolhi o Cambly e optei pelo Preply. Então é isso, eu acho que é basicamente isso, né? O porquê que eu escolhi. Vamos lá, vamos recapitular? Por que eu escolhi
Preply e não o Cambly. Opção de eu fazer a assinatura mais acessível, com professores a partir de R$ 15 a hora, com assinatura mensal, em que eu posso cancelar a qualquer momento, sem dor de cabeça para pedir reembolso de nada, como no caso do Cambly. A flexibilidade no desenrolar das aulas com o professor, porque, como eu falei, o Cambly a aula se encerra, se fecha mesmo, o professor sai ali, tchau e bênção. Então, galera, foram basicamente esses os motivos que me fez optar pelo Preply e não pelo Cambly. A questão de valor. Nós sabemos que aprender inglês no Brasil é muito complicado, então o valor pesa. Então eu achei mais acessível financeiramente o Preply do que o Cambly. Aulas em grupo, eu não queria aula em grupo, porque se você for assinar o Cambly de uma maneira mais acessível, tem que ser aula em grupo. Meia horinha, não achei legal. Se você coloca 1 hora, fica muito mais caro. Então, eu encontrei essas flexibilidades do Preply. Valores mais acessíveis, o professor consegue dar o valor dele. Aulas são de 1 hora. Flexibilidade para eu assinar um período de apenas 1 mês e não um ano inteiro. Então é isso. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você quiser assistir o meu vídeo falando sobre a minha experiência no Preply, tá aí no canal e eu vou deixar também aqui nos comentários na descrição. Beleza? Obrigado, galera. Tchau, tchau.